Meus amigos, o vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns assuntos polêmicos que foram notícia durante esta semana. O carro popular, esse na verdade já vem sendo notícia há algumas semanas, né? O aumento de etanol na gasolina, o aumento de biodiesel no diesel e também sobre o problema das concessionárias Peugeot e Citroën com a Stellantis, o fabricante. Se vocês querem saber a minha opinião sobre cada uma dessas ocorrências que aconteceram e estão acontecendo aqui no Brasil, me acompanha nesse vídeo porque eu vou te mostrar um lado um pouquinho diferente dessas histórias. Bom, vamos lá. Vou começar falando sobre um assunto que eu nem citei no início desse vídeo. Renegade. Sim, a Jeep lançou uma versão de entrada, a quinta versão desta nova geração, ou do facelift do Renegade atual. Custando aí R$ 126 mil, ele vem com pouquíssimas coisas a menos que a versão Sport, porém custa R$ 9 mil a menos. Essa versão não é nova, né? A gente já teve essa versão no passado, chamada versão Standard, e ela era a versão simplesmente mais vendida, afinal de contas entrega muita coisa. Já vem com ar-condicionado, direção elétrica, motor turbo, roda de liga leve, faróis de LED, enfim, vem uma versão bem interessante para quem quer um carrinho bom, né, para usar no dia a dia. Por que que a Jeep resolveu fazer esta versão? E não fez antes, né? Por que que só veio agora? É um reflexo realmente do nosso mercado. Está cada vez mais difícil de vender carro, está cada vez mais complicado de ganhar dinheiro em cima disso, e claro que a Jeep é a primeira montadora a começar com os carros mais simples. Durante a pandemia, as montadoras elas simplesmente apostaram todas as fichas nos carros médios e mais caros. Por quê? Porque não tinha como produzir a quantidade de carros que o mercado estava demandando. Então, tinha a procura e não tinha carro para fazer, eles não conseguiam produzir. Volkswagen, por exemplo, lançou o Nivus intermediário e top, Comfortline e Highline. Nunca lançou um Nivus de entrada. E não foi só o Nivus, várias outras versões de carros deles também. E não foi só a Volkswagen, né? Muitas montadoras seguiram nesse ritmo. Pois bem, e é aqui que vem o primeiro assunto que eu me propus a falar neste vídeo. A volta do carro popular. Por mais que o governo esteja negociando com as montadoras, e eu acho isso muito importante para nós consumidores, ele começa a surgir já mesmo sem nenhum tipo de incentivo. A Jeep, volto a dizer, foi a primeira montadora a tomar este passo. Não que um Renegade de R$ 126 mil seja popular, não é isso, mas é a mudança na estratégia da montadora. A montadora resolve agora produzir um carro que é mais acessível e mais de massa. Não estou falando que ficou bom para o consumidor de classe C, D ou E comprar, não é isso, mas é uma mudança na estratégia da montadora. E muitas montadoras vão fazer isso. Acompanhe e me digam depois se eu vou estar errado. Tenho certeza que eles foram o primeiro, mas não vão ser os únicos. Muitas montadoras vão lançar versões mais baratas dos carros atuais em linha, porque eles precisam vender e eles não estão conseguindo. Por exemplo, a própria Volkswagen, que mesmo lançando o Polo Track, talvez a Volkswagen tenha sido a primeira, né? Eu acho que eu estou enganado com relação à Jeep. Talvez a Volkswagen tenha sido a primeira lançando o Polo Track, que na verdade substituiu o Gol. Mas mesmo a Volkswagen lançando o Polo Track, que é fabricado em outro lugar, né? E tinha uma intenção de ser um carro de grande volume, agora teve que colocar 800 funcionários em layoff na sua fábrica, ou seja, deu férias por alguns meses para eles, para poder, digamos, ver o que vão fazer com esses caras, né? Coloca em layoff, bota eles num programa de treinamento e daqui a alguns meses, se o mercado não reagir, bom, aí só Deus sabe. Mas a volta do carro popular realmente é uma coisa esperada por nós, inclusive eu sou uma pessoa que incentivo muito isso aqui por aqui. Porém, de novo, não é uma ação unilateral. Não adianta a montadora querer fazer um carro popular, o governo também tem que entrar com essa parte nessa história. E para quem não sabe, mais da metade do preço de um carro que tu paga hoje é imposto para o governo. Sim, mais da metade. Então assim,
A montadora precisa mexer na sua margem de lucro, sim. A montadora precisa mexer nas suas especificações, sim. Mas o governo também tem que entrar com essa parte e também tem que abrir mão de alguns recursos para a gente poder ter carros acessíveis. Bom, não vou falar muito sobre isso porque assim é um assunto que vai dar muito pano para manga dentro do governo. Deixa eles se virarem lá. Eles são pagos por nós brasileiros para isso. Então, eles que trabalhem. O segundo assunto muito polêmico foi a questão do aumento do etanol na gasolina. Eu sei que o Gustavo já fez um vídeo sobre isso, ele já falou muito bem o seu ponto de vista. Eu só vou falar um pouquinho do meu aqui, bem rapidinho. Eu tenho duas coisas contra o aumento do etanol na gasolina. A primeira delas é que aqui no Rio Grande do Sul, é diferente de São Paulo e muitos outros estados do Brasil também tem essa realidade. O litro de etanol é mais caro que o da gasolina em determinadas épocas do ano. Agora até não está. Agora até não está. Está em torno de 50 centavos mais barato. Mesmo assim, não vale a pena, porque o rendimento do etanol é 30% mais baixo do que a gasolina. Isso significa que não vale a pena colocar etanol no seu carro aqui no Sul. Se o governo quer aumentar realmente o uso do etanol, tem que vir com uma política que beneficie todos os estados brasileiros. Não adianta querer beneficiar só a área mais populosa do Brasil, que realmente é São Paulo, e esquecer do resto. Tem que sim vir com uma política bem consistente, onde seja vantajoso para todos nós brasileiros. O segundo ponto é: o meu carro, que é exatamente esse que eu estou sentado aqui dentro, não foi feito para trabalhar com etanol. Ah, mas ele aceita etanol, um pouco de etanol. Ele até trabalha com um pouco de etanol, sim, mas não fica com a mistura ideal e os componentes do motor não aguentam o etanol por muito tempo. Isso significa que nós vamos começar a ter problemas mecânicos nele. E eu estou falando nós por quê? Porque eu não sou o único nessa situação. Tem muitos carros que foram projetados para trabalhar apenas com gasolina e que são obrigados a engolir etanol porque existe esta política do governo de botar hoje 27% de etanol na mistura da gasolina. Se subir para 30%, vai aumentar a quantidade de problemas, sim. Então, eu definitivamente não sou a favor. Isso sem falar outras coisas que já aconteceram no passado, né? O etanol aumentava a quantidade de etanol na gasolina, subia o preço do litro da gasolina. A desculpa é porque o etanol está mais caro de produzir. Meus amigos, se o litro de etanol não era mais caro lá em São Paulo, por que ficou mais caro o litro da gasolina? Aí tirava o etanol do combustível, tinha aumentado, lembra? Tirava o etanol da mistura, subia o preço da gasolina. Qual era a desculpa? Pois é, porque a gasolina é mais cara que o etanol. Essa matemática está errada, né? Outra matemática que não fecha é a questão do biodiesel. Estão querendo aumentar a quantidade de biodiesel e aumentar para números estratosféricos. Bom, vou citar também dois motivos aqui pelo qual eu sou contra o uso do biodiesel no diesel dos veículos. Não que eu seja contra a produção de etanol e de biodiesel, bem pelo contrário, tá? Bem pelo contrário. Sou a favor de qualquer coisa que traga emprego e gere receita para o Brasil. E o etanol e o biodiesel geram sim receita para o Brasil. Eu sou muito a favor disso. Agora, tecnicamente falando, o biodiesel não é bom. Primeiro motivo, o Boris Feldman já falou abertamente aí, e ele está coberto de razão. O biodiesel é uma matéria orgânica e assim como qualquer fruta ou verdura na sua casa, ele estraga. Sim, ele estraga. Tu deixa o biodiesel parado no tanque de combustível do teu veículo e ele vai estragar. E com isso ele pode entupir todo o sistema de injeção do teu carro. O segundo problema do biodiesel, e isso as pessoas não falam, é que ele aumenta a poluição. Sim, meus amigos, ele aumenta a poluição. Eu trabalhei em fábrica de motores e toda vez que mexia na quantidade de biodiesel para mais na mistura do diesel vendido no Brasil, a gente tinha que fazer ajustes no motor e era muito difícil de chegar nos limites impostos pelo governo para que o motor atendesse o nível de emissões máximo estipulado. O biodiesel não é tão bom assim quanto falam. E agora a última polêmica da semana, e essa foi realmente a última, né? Surgiu nos últimos dias aqui. Paula Gama, jornalista do UOL, uma excelente profissional, muito competente no que faz, levantou uma
documento ali que ela teve acesso, aonde os concessionários e a associação dos concessionários das revendas Peugeot e Citroën mandaram para Stellantis, que é a marca que hoje, né, domina várias marcas no Brasil e no mundo, Jeep, Citroën, Peugeot, Fiat e Ram, recebeu uma comunicação extrajudicial de que eles estavam sendo prejudicados pela falta de qualidade nos seus carros, falta de componentes e atraso no lançamento dos produtos. Pois bem, muito bem escrita por ela essa matéria. Ela trouxe à tona um problema que já acontece há muitos anos e que agora voltou a, digamos, afetar a vida das concessionárias. Vamos lá. Não vou entrar em muitos detalhes sobre o que está acontecendo, mas assim, vou dizer que este problema não é novo. Quando era PSA, ou seja, Peugeot e Citroën, não estava ligado a Fiat, Jeep e Ram, esse problema ele já existia. As próprias concessionárias Citroën e Peugeot, elas já reclamavam da falta de produtos. Eles tinham uma quantidade de produtos muito pequena, eles não tinham muitos produtos para oferecer para os clientes, e com isso também eles realmente não tinham muita oportunidade de venda. Algo similar aconteceu com a Ford. Para quem não sabe, a Ford, quando tomou a decisão de parar de fabricar no Brasil a EcoSport e o Ka, ela realmente complicou a vida de muitas concessionárias. Por quê? Porque essas concessionárias, elas até tinham uma margem de lucro pequena no Ka e na EcoSport, ao contrário dos produtos que eles oferecem hoje, onde a margem de lucro é grande. Mas eles vendiam um volume muito grande de Ka e EcoSport todos os meses. E mais do que vender um volume grande de carros, eles também tinham um grande volume de oficina. Muitos carros que voltavam para fazer reparo, porque batiam, porque faziam a manutenção programada, porque vinham trocar alguma peça, enfim. O giro acontecia mesmo e o volume de dinheiro para a concessionária entrava era nos serviços e não na venda de carros novos. Quando tu não tem muitas opções para vender, tu acaba prejudicado nesse sentido. É o que está passando a Peugeot e a Citroën e não é de agora, isso é de muitos anos. Pois bem, quando se uniram ao grupo da FCA, a Peugeot, as concessionárias resolveram acreditar e deram uma trégua, digamos, nesse assunto. E eu não acho que eles estejam errados, bem pelo contrário. Neste ponto, eles têm que realmente exigir novos produtos e exigir a melhoria na qualidade dos produtos que eles oferecem atualmente. E, na verdade, não são só eles que ganham com isso, né? Nós, brasileiros, ganhamos. Por quê? Quanto mais produtos, mais oportunidades de fazer bons negócios. Quanto melhor a qualidade, melhor o teu dinheiro estará investido. Só que dizer que não houve nenhum tipo de investimento em novos produtos, eu não diria que seja totalmente verdade. Por quê? E não estou dizendo que eles falaram isso, tá? Estou dizendo que houve sim investimentos em alguns produtos. Partner Rapid. Muitos criticaram, muitos aí que assistiram nossos vídeos e o lançamento de outros canais disseram: não sei por que a Stellantis resolveu colocar uma Fiorino com o emblema da Peugeot à venda no mercado. A explicação é extremamente simples, porque eles precisavam colocar novos produtos nas concessionárias Peugeot. E com isso eles possibilitaram com que a concessionária Peugeot oferecesse um produto que já era vendido na linha da Fiat para os clientes da Peugeot. Mesma coisa aconteceu com a Peugeot Expert, que é hoje oferecida como Fiat Scudo e Citroën Jumpy. Basicamente é o mesmo carro, aproveita a mesma plataforma e oferece esse carro em várias concessionárias. Então isso faz parte de uma estratégia da montadora e eu acho corretíssimo. Agora, as concessionárias também têm razão em dizer que não estão recebendo a quantidade de produtos que eles gostariam. Por exemplo, vou pegar o caso da Citroën. Demorou para receber o novo C3 por aqui. E quando chegou, assim como qualquer projeto novo, e eu sempre falo isso aqui no canal, tiveram alguns problemas e talvez até estejam tendo ainda. Problemas pequenos que a montadora está trabalhando em cima, está resolvendo. Mas quando tu aposta todas as tuas fichas em um produto de grande volume e esse chega com algum ajuste necessário ao projeto, é óbvio que o consumidor fica pé da vida, né? Eu também ficaria se eu tivesse comprado um e o carro tivesse dado problema.
E aí quem acaba colocando a cara a tapa é a concessionária, muitas vezes. E com isso realmente deixou eles meio bravos. Bom, eu vou dizer para vocês que toda essa história que está acontecendo, no final das contas vai ser bom para nós, consumidores, para mim e para ti que compra carro. Por quê? Porque isso vai aumentar a quantidade de carros à venda no Brasil e vai melhorar a qualidade dos carros oferecidos por aqui. Então, que briguem. Sinceramente, deixa eles brigarem. O beneficiado nessa história toda vai ser a gente. Não briguem demais, né? Ninguém quer aqui ver sangue nessa história. A gente quer ver, sim, bons produtos e uma quantidade maior de produtos à venda e cada vez com preços mais acessíveis para nós, consumidores. É isso que eu desejo, eu tenho certeza que é isso que vocês também desejam. Pode parecer maluquice o que eu estou falando, mas acreditem em mim, este vai ser o resultado, sim, deste desentendimento da associação e dos concessionários Peugeot e Citroën com a própria Stellantis. Anota aí e me cobra depois se eu estiver errado. Bom, meus amigos, eu sei que esse vídeo aqui pode ter parecido muito maluco, mas eu fiquei pensando muito sobre essas notícias durante a semana e eu disse, eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu estou falando bobagem? Lembrem-se, isto é apenas o meu ponto de vista, não significa que eu esteja certo ou não. Eu quero também ouvir o ponto de vista de vocês. Valeu, galera! Mas que barbaridade, é sério que tu aguentou até aqui, tio? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo, prestou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, o Facebook existe, mas sinceramente eu nem sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanhe a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo. Tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu!